Continuando o assunto, essas três religiões que utilizam como a base religiosa a Bíblia Sagrada. O cristianismo, que é a maior religião do mundo. Em segundo lugar, o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo, também utiliza a Bíblia, o Alcorão e a Suna, que são livros escritos por Maomé. E a terceira religião que usa a Bíblia como a base religiosa é o judaísmo. Só que os judeus, eles consideram somente o Antigo Testamento como escritura inspirada por Deus, infalível e inerrante. O Novo Testamento eles já não consideram. Existem muitos judeus modernos que consideram sim Jesus como um profeta, mas não como filho de Deus e Salvador e Messias. Então, por isso é importante você compreender que ali existem fotos, vídeos, pessoas que vão para Jerusalém e chegam lá no Muro das Lamentações, eles chegam no muro e começam a orar e pedir para que o Messias venha. Só que aqueles judeus, quando eles oram no Muro das Lamentações, eles estão, na verdade, negando a Jesus. Negando que Jesus é o Messias, negando que Jesus é o Salvador, negando que Jesus é Deus em carne, que veio nessa terra, que morreu por nós e é o único mediador entre nós e Deus. Então é importante você, cristão, não ir para o Muro das Lamentações pedir o Messias. É importante você compreender que quando os judeus fazem isso, na verdade, eles estão negando a autoridade de Jesus. Estão negando que Jesus é o Salvador. Então é importante você compreender. Lógico, foi lá, todo mundo foi para o Muro das Lamentações. Você fez uma oração lá, você está negando Jesus? Não. Mas você tem que compreender isso. Não faça o que os judeus fazem. Porque nos 4 evangelhos, Jesus também veio trazer uma mensagem de juízo aos judeus. E você lê as cartas de Paulo, Paulo disse através do Espírito Santo que os judeus eram aqueles galhos, aqueles ramos que foram quebrados e nós fomos enxertados. Então você não tem que copiar os judeus, você tem que copiar Jesus, aos apóstolos, a doutrina dos apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então é importante você compreender isso. E os judeus também, assim como muitas religiões, traz um outro livro, que é o Talmud, que são costumes e práticas dos judeus. E Jesus, já desde os 4 evangelhos, vem confrontando fariseus e escribas, porque eles traziam costumes que eram contrários à palavra de Deus. Então é importante você compreender isso, que o judaísmo e o islamismo negam Jesus. Jesus para eles não é Deus. Jesus para eles não é o Salvador. É apenas mais um homem, um profeta que passou nessa terra. Então é importante você compreender isso. Você precisa se aprofundar no cristianismo, nas doutrinas de Cristo. E é importante você compreender que toda a escritura de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante, ou seja, ela não erra. A palavra de Deus não erra. Todo cristão tem que crer que essa palavra de Deus é inerrante, que essa palavra é inspirada por Deus, ela é poderosa. O autor dessas palavras é o Espírito Santo. Apenas os escritores transcreveram a vontade perfeita de Deus aqui para nós. Então é importante você compreender isso, que o Espírito Santo ele capacitou esses escritores, ele inspirou, ele trouxe as palavras de Deus apenas para eles escreverem. Não foi a vontade humana, não foi a vontade de pessoas, não foi o sentimento humano que está aqui, mas foi a vontade de Deus. E é importante a gente ler em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, que diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia Sagrada, é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Então, aqui no 21 diz: a profecia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, não foi produzida por vontade humana. Não é a vontade desses homens, desses escritores. Foi a vontade de Deus, o Espírito Santo, que essas escrituras estão nas nossas mãos hoje. Deus, o Espírito Santo, você percebe pela história, vários governos, várias religiões tentaram destruir a Bíblia Sagrada e ela está aqui. E pessoas são curadas, são transformadas, pessoas são batizadas no Espírito Santo, famílias são totalmente transformadas por Deus, através das Escrituras, do poder de Deus. Então é importante você compreender que toda a Bíblia Sagrada é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante. E Deus, ele inspirou cerca de 40 escritores. A Bíblia Sagrada no todo tem cerca de 40 escritores. 40 pessoas que receberam a divina revelação, a profecia de Deus, a voz de Deus, para poder escrever todos esses 66 livros, que é o autor principal, é o Espírito Santo, é Deus. E eles foram instrumentos de Deus para escrever essas escrituras. E um dado interessante é que toda a escritura ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos. E é interessante que a cada livro da Bíblia Sagrada que você for ler, você vai ver que uma coisa Deus permitiu esses escritores escreverem, que é cada um com a sua maneira de escrever. Deus usou o estilo de escrita de cada um. Paulo tinha seu estilo de escrita, Pedro tinha o seu estilo, Tiago tinha o seu estilo, e um dado interessante para você compreender que dos quatro evangelhos, Mateus era o publicano, ele foi sim discípulo de Jesus, foi um apóstolo consagrado diretamente por Jesus. Marcos, ou João Marcos, que você vai ler em Atos dos Apóstolos, ele já não andou com Jesus. Ele foi um homem que provavelmente, a gente percebe pelos estudos teológicos, que ele foi provavelmente evangelizado por Paulo. E Paulo também não andou com Jesus junto com os 12 ali. Então, João Marcos não teve um contato direto com Jesus, mas João Marcos, ele foi um pesquisador, ele se converteu através de Paulo e ele foi um pesquisador acerca da vida de Jesus. Ele falou com muitos outros que andaram, que viram os acontecimentos, as curas, as expulsões de demônios, os ensinos, e ele foi compilando tudo isso e foi escrevendo ao evangelho, que a gente fala evangelho de Marcos, ou João Marcos. Esse evangelho, João Marcos, ele não era um apóstolo consagrado direto por Jesus, ele era um cooperador que cooperou na obra de Deus junto com Paulo. E o próximo é Lucas. Lucas é chamado também na teologia pelo médico amado, e é também o que a teologia diz pelos estudos ali, que Lucas também foi evangelizado por Paulo. E Lucas era um médico que foi evangelizado por Paulo, e ele era um cooperador da obra de Deus, assim como João Marcos, e também foi um pesquisador, pesquisou a vida, conversou com várias pessoas que andaram, que viram Jesus, que andaram com Jesus, e escreveu o evangelho de Lucas. Já João, que é o quarto evangelho, João, ele era o discípulo amado, é o mesmo que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João, e também escreveu Apocalipse. Então João, ele na verdade é o segundo apóstolo que mais escreveu livros do Novo Testamento. Paulo foi o primeiro, João é o segundo. João escreveu cerca de 5 livros do Novo Testamento. Então é importante você compreender isso, que João sim, João ele era o irmão de Tiago, que ali você vê que Jesus chama eles de Boanerges, filhos do trovão. É interessante você compreender isso, que João era sim um apóstolo consagrado direto por Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos passar para o próximo bloco.